Bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Mari, essas nossas lives diárias de segunda a sexta, sempre às 7 horas. Hoje vamos falar sobre como ensinar meu filho a dividir. Dividir os brinquedos, dividir os seus pertences, as suas coisas com outras crianças. Recebo bastante essa pergunta aqui, sempre tem alguém perguntando, falando, Mari, meu filho não divide nada, ele não gosta de emprestar, ele chora, ele bate, ele morde. Como que eu devo lidar com essa situação? Então, vamos lá conversar a respeito. Bom dia, bom dia. Isso, Franci, obrigada. Como ensinar meu filho a dividir? Primeira coisa, vamos lá, bora pro nosso assunto, já comecei um pouquinho atrasadinha hoje, né? Como eu faço para ensinar meu filho a dividir? Primeira coisa, quando a criança nasce, eles estão começando a entender como funciona esse mundo aqui fora. Quando eles são pequenininhos, eles não têm ainda aquela consciência sobre o que é o conceito de posse, que eu posso ter coisas. Quando eles começam a descobrir isso, lá pelo 1 aninho mais ou menos, quando a criança pega alguma coisa na mão e ela fala, meu, é meu, né? 1 ano e meio, perto dos 2 anos ali, eles começam a entender que aquilo pode ser possuído por ela. Eu estou brincando com isso, então é meu. Só que no começo esse conceito ainda é um pouco confuso para a criança, é lógico, porque ela entende que o que está na minha mão é meu. Então imagina que eu tenho um objeto, eu tenho aqui um estojo. Se eu estou com isso na minha mão, é meu. E é assim que é na cabeça da criança pequena no princípio. Então elas imaginam que mesmo que isso não seja dela, às vezes ela pode pegar alguma coisa da mamãe e do papai, segurar na mão e falar, é meu. É a fase que a criança passa. Isso mostra que ele está nessa fase. Acontece que isso vai aos pouquinhos mudando, vai amadurecendo esse conceito para a criança. O que ela primeiro achava que estava na mão dela era dela, então ela não queria que ninguém segurasse, porque se outra pessoa segurar, vai ser do outro, né? Ela acaba, entre aspas, perdendo a posse daquele objeto. Então a criança não quer que ninguém pegue, ela não quer entregar, porque ela entende que ela vai perder aquela posse. Com o tempo, a criança vai desenvolver a capacidade, a compreensão de que eu posso emprestar, eu posso dar para o outro segurar e eu continuo tendo a posse daquele objeto. Se eu tenho um brinquedo, eu posso deixar o outro segurar, o outro ver, brincar com o meu brinquedo para depois ele me devolver e continua sendo meu. Então, esse é um conceito que vai amadurecendo na cabeça da criança. E quando eles são bem pequenininhos, isso não está claro ainda. Dessas muitas perguntas que eu recebo sobre isso aqui, às vezes algumas mães me falam, Mari, mas meu filho não sabe dividir, ele é muito egoísta, ele não quer emprestar nada. Eu falo, quantos anos ele tem? Ele tem 2 anos. Ele está realmente na fase em que não é esperado ainda que ele saiba dividir. Ele ainda não precisa saber dividir, entende? Porque ele ainda está na idade em que ele não consegue compreender esses conceitos de posse, tá? Então, isso vai ser trabalhado com a criança ao longo do tempo. Além disso, também, existe uma outra questão que nós precisamos olhar. Não sei se você já me ouviu falando sobre isso, já expliquei isso aqui em outros momentos, que nós temos uma área no nosso cérebro que é responsável pela empatia, certo? Nós não nascemos com a empatia, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida. O que significa empatia? Empatia é eu conseguir me colocar no lugar do outro. Então imagina aquela criança que está ali brincando com o brinquedinho dela e chega uma outra criança e pede para brincar junto. Imagina que é o seu filho que está brincando e chega uma outra criança e pede para brincar junto. Seu filho tem 3 aninhos, por exemplo. Ele está ali com um brinquedo muito legal, se divertindo numa brincadeira e chega uma outra criança perto e pede para brincar também. O seu filho não tem ainda a capacidade de se colocar no lugar do outro e pensar assim, puxa, eu acho que eu vou deixar ele brincar, porque se fosse ele que estivesse com esse brinquedo legal e eu quisesse brincar, eu gostaria muito que ele me emprestasse, então eu vou fazer isso também. Essa habilidade mental de se colocar no lugar do outro e compreender como o outro se sente chama-se empatia. Só que, presta atenção,
seu filho pequeno ainda não tem essa área do cérebro desenvolvida quando ele nasce. Ele não tem a parte lá do neocórtex que coordena a empatia. Isso vai se desenvolver ao longo dos anos, dos primeiros anos de vida. Então, vai ser mais fácil para a criança fazer esse raciocínio sozinha quando ela tiver 6 anos, 7 anos. Até que isso aconteça, nós é que vamos ter que ajudar a criança a desenvolver esse raciocínio. Vai ser muito difícil para ela fazer isso, porque ela ainda não tem essa parte cerebral, entende? Então, quando o seu filho simplesmente olha para a criança que pediu para brincar junto e fala assim, não, é meu, ele não está sendo egoísta, ele só está defendendo o território dele. Porque nos primeiros anos, nos primeiros 5 anos, especialmente 4, 5 anos, a criança age muito pelos instintos que ela tem, pelos sentidos que ela tem. Então, se eu gosto, se é bom pra mim, eu faço. Se eu não gosto, eu não faço. Se eu quero, eu empresto. Se eu não quero, eu não empresto. Ele não está pensando nos outros ainda. E é natural que as crianças sejam assim nesses primeiros anos. Veja que não é um defeito do seu filho. Às vezes as mães me mandam mensagem, Mari, eu tô fazendo errado, meu filho não sabe emprestar nada, ele não divide nada. Onde eu tô errando na educação dessa criança? E você vai ver, a criança tem 2 aninhos ainda, entende? Então, nós vamos trabalhar, é lógico. Eu quero deixar já bem claro aqui no começo da live, porque vai ter gente que não vai assistir até o final, né? Não estou dizendo aqui que então, se o seu filho ainda tem poucos anos, você não deve nunca pedir para ele emprestar, não deve nunca falar para ele dividir as coisas com os outros, porque afinal de contas ele não consegue fazer e ponto. Claro que não. Eu estou dizendo que nós não devemos ter expectativas exageradas, esperando que a criança tenha uma habilidade muito desenvolvida, porque afinal de contas ela ainda não tem a capacidade para isso. Nós vamos ajudar a criança a desenvolver isso. Então nós vamos sim estimular, já vou falar aqui da parte prática como que a gente faz. Acontece que eu não posso querer que a criança já tenha a habilidade desenvolvida, entendeu? É como se nós disséssemos assim, uma criancinha quando nasce não entende a nossa linguagem ainda, certo? Você fala com o bebê, por que ele sorri pra você, por que ele interage, por que ele olha? Porque ele tá captando todas aquelas informações, mas ele não entende ainda bulhufas do que você fala. Se você fala, filho, eu amo você, como você é precioso, como você é um presente na minha vida, você fala assim, filho, como eu tô cansada, não dormi nada essa noite. E se você fala as 2 coisas sorrindo, pra criança não vai fazer diferença. Mas isso significa que você não deva falar com a criança? Ah, ele não entende mesmo, então não vou falar. Claro que não. É justamente porque ele não entende ainda que você deve falar, você deve conversar, você deve expor à sua criança a língua, a linguagem, as palavras, as conversas, para que ele desenvolva a habilidade da comunicação, certo? Com a empatia é a mesma coisa. Tá, seu filho não tem ainda essa capacidade, mas nós devemos expor a criança a essas situações para que ela desenvolva essa habilidade, certo? Já vou falar sobre isso. A Simone até colocou uma pergunta aqui, né? Nós vamos falar sobre isso, Simone. Mari, e quando são irmãos e os brinquedos são dos dois? 2 anos e 10 meses e 1 ano e 4 meses, olha só a idade, né? Além de muita paciência, posso falar mais alguma coisa para ajudar nessa questão? O mais velho já domina a fala muito bem. Tá, ele tem 2 anos e 10 meses, tem quase 3, mas embora ele domine a fala, Simone, quando ele fica chateado, bravo, nervoso, ele não consegue falar, certo? Igual a gente, quando você tá nervoso, às vezes enrola, né? Pra criança pequena, por mais que ele já saiba falar, às vezes ele ainda não está avançado o suficiente na linguagem para conseguir usar isso quando tá sob fortes emoções. Né? Então tem alguém querendo pegar um brinquedo dele, ele já vai ficar bravo e em vez de falar ele vai bater, em vez de falar ele vai brigar, ele vai jogar o brinquedo fora, ele vai chutar as coisas. Então é natural que isso aconteça, tá? Então nós precisamos lembrar que a empatia vai ser construída, certo? Construir a empatia na criança. Quando você vê uma criança que não sabe dividir, porque quase todas são assim, tá? Não vou dizer todas, porque tem umas raras exceções, né? Às vezes os pais vão brincar com o bebê e falam assim, empresta pra mamãe.
E daí, tipo, a criança tem uma coisa na mão, né? Fala, empresta pra mamãe. E a criança dá o brinquedinho. Você fala, obrigada, que bom que você emprestou. São formas de mostrar que aquilo é bom. Mas não significa que mais pra frente essa criança vai ser capaz de emprestar tudo, né? Eu sempre fiz isso com as meninas aqui em casa, essa brincadeira de emprestar, para elas entenderem que isso é algo positivo desde os 8, 10 meses, acho, quando a criança já tem coisas na mão, você pede emprestado, você pede um pedacinho, ai, deixa a mamãe dar uma mordidinha na sua fruta, dá um pedacinho pra mamãe, pra ir mostrando que ele precisa olhar pro outro. Mas elas todas passaram pela fase de não emprestar. Então, mesmo que você trabalhe desde cedo, você não vai evitar essa fase. Por quê? Porque as crianças estão movidas pelos seus instintos nos primeiros anos. E é assim que é, e tá tudo bem, não está errado. Claro que a gente não vai deixar a criança ficar desse jeito, mas saiba que é esperado que ele passe por essa fase. É normal que o seu filho não queira dividir, porque nos primeiros anos as crianças são egoístas. Por que que eles são egoístas? Porque eles não conseguem se colocar no lugar do outro, não têm empatia. Não é por culpa delas, mas é porque elas estão tentando proteger os seus interesses, o que é bom. Imagina, se chega uma criança estranha, uma pessoa diferente e vai tentar e pega um brinquedo dela. Ela tem que saber se defender, não é verdade? Então, esse ponto a criança está desenvolvendo nesses primeiros anos. E depois ela vai desenvolver um outro ponto, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, certo? Então, são coisas que vão amadurecendo conforme a idade. Não é só a idade, tá? Nós precisamos colaborar nesse processo. Já vou falar como. Uma outra coisa também que a gente precisa lembrar é que obrigar uma criança a emprestar contra a vontade dela não ensina nada. E eu sei que aqui muitos pais vão talvez questionar, falar, Mari, mas eu não tenho que obrigar meu filho a emprestar, ele tem que aprender isso. Sim, ele tem que aprender, só que não adianta você fazer isso forçando a criança. Nós precisamos incentivar a criança a repartir, isso é lógico, nós vamos fazer, você vai fazer isso, né? Mas você não pode obrigar o seu filho. Poder até pode, né? Usei uma palavra aqui, mas poder até pode, muitos pais obrigam. Ah, vai emprestar assim. Toma, amiguinho, pode brincar aqui com o brinquedo do meu filho. Fica lá o seu filho chorando e a outra criança brincando. Qual é o sentimento que o seu filho vai ter nessa situação? Não é um aprendizado. Quando o seu filho ficar chorando porque você forçou ele a emprestar um brinquedo, o que ele aprende? Ele fala assim, poxa vida, eu tava tão feliz brincando com o meu brinquedo, meu pai não entendeu que esse brinquedo é muito especial pra mim, que é muito importante pra mim, e me forçou a dar na mão da outra criança e ela ainda estragou, porque às vezes o outro não cuida, né? E o outro ainda estraga. Então, a gente acaba criando um ressentimento. O que eu devo fazer então? Não posso forçar? Não deveria forçar, tá? Se você já fez isso alguma vez, calma, tá? Tudo bem, você não tá traumatizando o seu filho, tem tempo ainda. Mas nós deveríamos incentivar para que a criança pense em como ela pode fazer o outro feliz. Tem que vir de dentro, entende? Não adianta você pegar e de fora querer falar pro seu filho, vai emprestar sim e ponto. Mesmo entre irmãos. Muito cuidado. Então nós precisamos lembrar que eu devo despertar a empatia do lado de dentro da minha criança. E como é que eu faço isso? Esse vai ser um trabalho de repetição, como muita coisa que eu falo aqui. Às vezes a gente quer uma solução mágica, né? E talvez você venha para essa live esperando, nossa, agora a Mari vai me ensinar, eu vou fazer alguma coisa e ponto, meu filho vai aprender a dividir os brinquedos. Isso vai acontecer, mas vai ser um processo longo. 295 vezes, como eu sempre falo aqui. Você vai falar para o seu filho, vai mostrar para ele como o outro se sentiu. É assim que a gente constrói empatia na criança. Quando o seu filho for requisitado, alguém quiser, tá lá o seu filho brincando com o brinquedinho dele, chega uma outra criança e quer emprestado. Você até pode falar assim, filho, olha só, o seu amigo quer brincar com você. O que você acha de chamar ele para brincar junto? De deixar ele segurar o seu brinquedo na mão? Olha, ele tem uma bola que você não tem. Que tal se você trocar? Você pode tentar argumentar, não tem problema nenhum. Você incentivar seu filho a emprestar. E aí, de repente, o seu filho vai dizer, não, é meu. O que você faz? Você não toma da mão dele e dá para outra criança. Você fala assim, filho, olha só, o amiguinho ficou chorando. Olha como ele tá triste. Mostre pro seu filho, porque ele não tá nem vendo isso. Ele tá preocupado em defender o território dele.
ponto, defendi o meu brinquedo, estou feliz e tá tudo certo agora, estou segura agora. Aí você vai tirar ele de si mesmo, porque ele tá olhando para ele. Você vai mostrar para ele, filho, olha só como a outra criança tá chorando. Olha como seu irmão ficou chateado. Olha como seu amiguinho ficou triste e não quis mais brincar com você. Então, mostre isso. Você vai criar no seu filho o hábito de olhar para o outro. Ele não sabe fazer isso ainda. Você vai ensinar o seu filho a olhar o que é que a ação dele causou no outro. Isso é ensinar a empatia. E não é uma coisa que ele vai aprender na primeira, nem na segunda e nem na terceira vez. Você vai ter que mostrar muitas vezes. Fala, filho, olha só, como que você se sentiu quando o amigo te emprestou o brinquedo dele? Né? Quando acontece a situação contrária, o seu filho queria um brinquedo e a outra criança emprestou para ele. Às vezes é uma criança mais velha ou ela estava num bom momento e resolveu emprestar, porque às vezes eles fazem, às vezes não, né? Mostre para o seu filho, filho, você não ficou feliz? Olha que legal, o amiguinho emprestou o brinquedo para você e você pôde brincar e depois vocês brincaram juntos, não foi legal? Mostre isso para a criança, faça com que ele tenha esse olhar, nossa, é verdade, ele me emprestou, eu me senti feliz, então talvez eu possa fazer isso com alguém também. Você é quem vai ensinar esse hábito para sua criança. E mostre o contrário também. Aproveite todas as oportunidades. Cada situação que você tivermos, nossa, que terrível, né? Cada situação que nós tivermos de encrencas, de disputa de brinquedo, de divisão, e você não souber direito como lidar com aquela situação e acabar com choro, acabar com birra, você vai chamar o seu filho e vai mostrar para ele. Depois você conversa com ele. Primeiro resolve a situação, acalma, tira o seu filho de perto, não force a outra criança a emprestar. Às vezes os pais forçam, paciência, você não tem como se meter e dizer pro pai, não precisa, né? Se o pai tá fazendo a criança emprestar, paciência, né? Deixa o seu filho brincar. Agora, não force o outro a dividir, tenta argumentar ali. Se não der certo, você pega o seu filho e conversa. Fala assim, filho, puxa, olha só, você não ficou triste quando o seu amiguinho não repartiu com você? Pois é, então quando alguém pedir emprestado, empreste, porque você ficou se sentindo mal, não foi? Você não teve vontade de chorar, vontade de bater, vontade de fazer uma birra? Então, empreste quando alguém pedir emprestado também. Lembre-se de aproveitar todas as oportunidades. E não vai ser assim de uma hora para outra. Ah, então quando meu filho fizer 5, 6 anos ele vai aprender? Não, vai ser numa idade específica. Como que acontece a aquisição de uma nova habilidade? E isso eu explico muito para as crianças aqui em casa quando elas estão treinando algo novo, né? Às vezes dá aquele desânimo no começo, porque você vai tentar e não dá certo, vai tentar e não dá certo, vai tentar e não dá certo. Eu falo assim para elas, que quando a gente está aprendendo algo, funciona mais ou menos assim. Aqui são a quantidade de acertos e aqui a quantidade de erros. Quando você está começando, você vai ter muitos erros e quase nada de acerto, 0 de acerto. E aí vai passar o tempo, você vai treinando. Você vai começar a acertar, errar um monte, aí acerta uma vez. Erra um monte, aí acerta uma vez. Aí você erra e acerta. Erra e acerta. Erra, acerta. Acerta, erra. Acerta, erra. Acerta, erra. Então, até que isso vai se invertendo, entendeu? Eu fiz o gráfico aqui pra vocês, porque é a forma que eu explico pras crianças. Mas eu mostro pra elas assim. No começo, nós erramos muito mais do que acertamos. Com o treino, com a repetição, nosso cérebro vai aprendendo aquela habilidade, você passa a acertar mais e errar menos, mas vai ter erros ainda. E tudo bem, eu errei, ajusto, vejo o que precisa ser mudado e na próxima vez eu faço melhor. E acerto, erro, tudo bem, eu errei, deixa eu ver por que eu errei, ajusto e vou em frente. Então, quando o seu filho estiver aprendendo empatia, não espere que se ele fez uma vez, ele haja toda vez certo. Ele vai errar muitas vezes e vai acertar uma. E aí, o que você faz? Nessa uma vez que ele acertar, a Bruna deu a resposta aqui, né? A Bruna que já é aluna dos cursos e tudo, né? E quando elogiamos ao emprestar é o caminho certo, perfeito, Bruna, é isso. Quando o seu filho estiver errando um monte, você mostra, olha o que aconteceu, você não emprestou, o outro chorou, aconteceu tal coisa, você ficou sozinho para brincar, a gente teve que vir embora, deu crise de birra, aconteceu alguma coisa. Mostre que foi errado, né? Você tem que conversar isso com a criança. E aí, quando ele acertar, você fala, filho, como eu
fiquei orgulhosa de você? Você viu como o amigo ficou feliz? Olha só como ele ficou contente, vocês brincaram um monte juntos. Parabéns, eu tô muito feliz com você, né? Aí a Bruna comentou: esses dias meu bebê de 1 ano e 5 meses emprestou por conta própria, olhou pra mim e bateu palmas. Olha só, quer dizer, ele tá entendendo que foi uma coisa boa, você tá ensinando isso pra ele. Mas aposto que daqui 1 semana, se acontecer uma outra situação, talvez ele não divida, certo, Bruna? E tá tudo bem, é isso mesmo. Eles vão errar, acertar. Errar, acertar. E aos pouquinhos isso vai se invertendo, até que vai chegar uma hora que a criança vai acertar mais do que errar. Para que isso chegue lá, ele tem que ter consciência. Ah, então esse é o certo a fazer e isso aqui é errado. Ele tem que ter consciência. Quem é que vai dar essa consciência para ele? Você. A criança não nasce sabendo que ela tem que emprestar, que o outro fica chateado, que o outro chora, que o outro sofre, que o outro gostaria de segurar o que eu tenho na mão. Sou eu que tenho que mostrar isso para a criança. Então, se seu filho já está maiorzinho, já tem 3, 4, 5 anos e ele ainda não consegue se colocar no lugar do outro, talvez faltou esse olhar ainda. Você precisa treinar e dá tempo, sim. A Cristiane perguntou aqui: Mari, e quando a criança está com o brinquedo do outro e não quer devolver? Chora quando tem que devolver. Cris, é normal que ele chore. Tudo bem ele chorar, entende? Você vai, se você tá na hora de ir embora, por exemplo, tá na hora de ir para casa, ou a outra criança quer o brinquedo, infelizmente, nesse caso, você vai ter que pegar o brinquedo e devolver. E o seu filho vai chorar. E é esperado que ele chore. Ele não sabe lidar com isso. Para ele, tava na mão dele, era dele, entende? Ele tá naquele conceito imaturo ainda de posse, que ele acha que o que tá na mão dele é dele. Então, às vezes ele até fala, é meu. Ele pega o brinquedo do outro e fala, é meu. Não é porque ele quer roubar, não é porque ele quer... porque ele é uma criança egoísta. Aqui, muito cuidado também. Nós precisamos ter todo esse cuidado, porque às vezes os pais rotulam os filhos. Meu filho é egoísta, não sabe dividir. Não é que ele é egoísta, ele está egoísta, porque é a fase que ele está passando. É igual você olhar para uma criança que é um bebezinho de colo e falar assim, meu filho não sabe andar. Não, só não sabe agora, mas ele vai aprender. O seu filho também, ele não sabe dividir agora, mas ele vai aprender. Não rotule a sua criança, certo? A Stefânia perguntou, e quando meu filho toma da mão do amiguinho e o amiguinho chora, eu devo tomar de imediato da mão dela e devolver e deixar ela chorando? Você pode até tentar me explicar primeiro. Filho, você tá vendo que o seu amigo tá chorando porque você pegou o brinquedo da mão dele? Às vezes é muito rápido, né? Você vai ter que agir rápido. Às vezes seu filho pega o brinquedo da mão do outro e o outro vem pra bater, por exemplo. Porque é uma reação esperada de crianças pequenas. Nesse caso, você vai ter que intervir rápido. Mas se você tiver tempo, aproveite essa oportunidade também para mostrar para ele o que está acontecendo dentro do outro. Fala, filho, olha só, você pegou o brinquedo da mão do amigo, ele tá tão triste. Já pensou se alguém tivesse feito isso com você? Como que você ia se sentir? Faça ele pensar. Lógico, a gente pergunta essas coisas e não estamos esperando que a criança responda. Longe disso, seu filho não tem que saber essas coisas. Ele tá aprendendo, né? Como eu sempre brinco aqui. Imagina que você chega para uma criança que nunca foi instruída sobre as cores e pergunta, que cor é essa aqui? Que cor é essa aqui? Ela não tem obrigação de saber. Mesma coisa, se você pergunta algo pro seu filho que ele não sabe, não espere a resposta, dê a resposta. Agora, se o seu filho ainda assim olhou pro outro chorando e não concorda em devolver, você vai pegar e vai devolver. E seu filho vai ficar chorando e você vai explicar pra ele. Filho, tá vendo o que acontece? Como você ficou quando você pegou o brinquedo sem pedir? E como você fica quando alguém pede emprestado? Não é mais fácil? Viu que legal? Você pediu emprestado e o amigo emprestou. Aproveite cada oportunidade. Você vai construir o muro da empatia colocando um tijolinho por vez. É assim, certo? Então você vai com um tijolinho por vez, você vai construir. E sobre essa questão de quando são entre irmãos, né? Que a Simone perguntou lá atrás. Gente, não tem muito segredo. Vai acontecer muitas situações. Aproveite cada situação que acontecer para ensinar isso para o seu filho. Eu digo que quando nós temos mais de um filho, nós temos 2, 3, né, 4 filhos, né? Quando a gente tem mais oportunidades para trabalhar isso com a criança. Quando o seu filho está... Tem gente que fala, filho único fica egoísta.
Não é que ele fica egoísta, ele é egoísta porque nasceu assim, né? Todas as crianças têm essa tendência por conta dos instintos de defender o próprio território, tá tudo certo. Agora, uma criança que é única em casa, que ela não tem essas disputas, ela não está treinada na empatia. E o seu filho, que tem um irmão em casa, vai ter muitas oportunidades para treinar isso. Então, aproveite as oportunidades. Cada situação que acontecer, que um pegar o brinquedo da mão de outro, que um chorar, que um bater, que um quiser, você vai sentar depois que eles se acalmarem e para cada um na sua idade diferente, se vai explicar. Puxa, você viu que o seu irmão chorou? Você viu como ele ficou chateado? O filho, fiquei orgulhosa. Olha como seu irmão ficou feliz a hora que você emprestou um brinquedo para ele. Então, nós precisamos ir ensinando isso para a criança. Até que vai chegar lá pra frente uma idade, dos 4 em diante, 4, 5, 6 anos, por exemplo, que a criança já vai ter mais essa compreensão e você pode até trabalhar algumas coisas com ela. Por exemplo, imagina que... o bichinho me pegou aqui hoje. Imagina que vai vir visitas na sua casa e você sabe que tem crianças, né? São amigos que vêm, tem crianças. E você sabe que talvez eles não cuidem muito bem dos brinquedos, são crianças pequenas que vão acabar estragando, vão acabar fazendo alguma coisa, quebrando, né? O que você pode conversar com o seu filho? Falar assim, filho, antes dos amigos chegarem, lógico, né? Você pode falar assim, filho, hoje à noite vai vir fulaninha e ciclaninha aqui em casa. Tudo que você mostrar, você vai precisar dividir. Então, tem alguma coisa que você quer guardar? Por exemplo, aquele joguinho de massinhas novo que você sabe que a criança pequena vai estragar, ou um brinquedo novo, um brinquedo preferido, aquela coisa que ele tem um xodó por aquela coisa. Fala assim, você quer guardar isso lá dentro no guarda-roupa? Guardar isso lá no quarto? Se você não quer emprestar, então não mostre. Com crianças maiores, a gente consegue fazer isso. Não adianta falar isso para uma criança de 2, 3 anos, né? Mas com crianças maiores, eles já conseguem entender. Então, se eu mostrar, eu preciso repartir. Porque você já trabalhou isso antes. Agora, se eu não quero repartir, então eu deixo guardadinho. E tá tudo bem, você está respeitando a individualidade da criança. Não tem problema, ele não vai se tornar egoísta por isso. Ele vai aprender, por outro lado, ele vai aprender que o que ele mostra, ele precisa repartir. E ok. Tem uma dica que eu uso aqui em casa para crianças maiores também, tá? Isso não funciona para os pequenininhos. Mas de 3 anos em diante, 4 anos em diante, você já pode ensinar, nessa questão dos brinquedos, Simone, que você perguntou antes, quando são irmãos, né? Você pode falar assim, olha, quem está brincando com o brinquedo é quem tem a prioridade. Então, é de quem está com ele na mão. Se o brinquedinho é de todo mundo e eu estou com ele na mão, então é meu. A hora que eu largar, outro pode pegar. Você fala assim, não, seu irmão está segurando, agora é ele quem está brincando. Isso com crianças de 3 anos em diante, 3, 4 anos em diante, tá? Então aí você já pode explicar. Aqui em casa, como que eu fazia? Eu explicava para as mais velhas, né? Para que elas respeitassem quando alguém tem alguma coisa na mão. E para a pequenininha, paciência. A gente tinha que lidar com os choros e com as birras ali, né? Às vezes a criança quer o que está na mão do outro. Você não precisa fazer o mais velho dar sempre. Você precisa ensinar, mas é um trabalho que você vai ter que fazer dia após dia com a criança pequena, certo? A Thaís, com crianças menores, tudo bem a gente guardar? Sim, Thaís, tudo bem, tudo certo, não tem problema nenhum. Às vezes a gente quer cuidar de um brinquedo que tem pecinhas pequenas, que os outros vão pisar, vão quebrar, não tem problema nenhum, certo? E com os maiores você ensina isso, porque esse aqui é o objetivo, é o aprendizado. Que o que eu mostrar, eu vou ter que repartir. Então, se eu não quero repartir, eu guardo, não tem problema. Esse é o aprendizado, entendeu? Gente, acho que era isso. A Rosana Soares perguntou, brincar com a criança ajuda? Acho que você quer saber sobre filho único, né, Rosana? Rosana, infelizmente, quando a gente tenta suprir isso, nós não temos essa possibilidade, porque nós já somos adultos, a gente sabe lidar melhor com as emoções. A criança precisa ter outras crianças para brincar, porque isso vai mostrar para ela que eu preciso lidar com as emoções, que eu tenho que dividir, que eu tenho que repartir, que vai ter disputas, que vai ter brigas, e isso é que vai dar aquela escola de inteligência emocional para a criança. Então tem coisas que não supre, tá? A gente, adulto, se colocar para brincar com a criança, não vai ensinar da mesma forma que as disputas entre crianças. Então procure colocar o seu filho em ambientes onde ele tenha outras crianças para brincar. Se ele é filho único, priorize isso toda semana. Seu filho tem que ter contato com outras crianças, né?
estamos em pandemia, estamos em quarentena, mas a gente está ensinando os filhos. Não dá para esperar tudo passar pra gente poder depois fazer isso, né? É um momento especial, mas a gente precisa pensar em tudo isso. Gente, é isso então. Bom estar com vocês. Essa é um dos temas que eu trabalho dentro do meu curso Guia Prático Antibirras. Eu quero falar para vocês, não esqueçam, última semana de promoção. Todos os meus cursos estão em promoção, 25% de desconto. E quem compra o combo dos 3 cursos ganha 40%. Se você já tem algum curso, manda um direct para mim que daí você consegue comprar os outros com 40%, tá? Certo, é isso aí, gente. Então, nos vemos amanhã. Vou colocar uma caixinha de perguntas nos stories. Coloquem lá suas perguntas e a gente vai conversando. Obrigada, Cris. Que bom que são ótimas dicas. Coloquem em prática aí e depois me contem como está, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã no Café com a Mac. Tchau, tchau.